de hoje é sobre um assunto muito importante, muito pertinente, muito difícil de se tratar, de conversar sobre ele, polêmico por um lado, mas imprescindível por outro. Nós vamos falar sobre suicídio. Essa pergunta que sempre se faz presente, e especialmente agora por conta de ter tomado a mídia, especialmente as redes sociais, a história dos jovens, especialmente dos adolescentes, que estariam se envolvendo com um jogo da internet chamado de Baleia Azul e que a fase final do jogo seria o estímulo para que esses mesmos adolescentes praticassem o suicídio. Muitos pais, muitos professores, muitas pessoas ficaram preocupadas e com razão. E então quero juntar esses temas porque muitas vezes, independente desse jogo, que é algo mais recente, as pessoas perguntam a respeito do suicídio, sob dois pontos de vista que ainda intriga muito as pessoas, do ponto de vista religioso, que então seria um ponto de vista ético, e do ponto de vista emocional psicológico. Então a primeira coisa importantíssima dizer que todos nós pensamos na morte, todos nós pensamos em desistir, todos nós pensamos muitas vezes no quanto e no como a vida é difícil. Eu não estou dizendo aqui que todos nós tenhamos tendências suicidas, isso é um quadro psicológico muito específico. Nem todas as pessoas, obviamente, têm, nem muito menos todas as pessoas que têm algum outro transtorno. Nem toda pessoa com esquizofrenia, ou com depressão, ou com bipolaridade também tem a tendência ao suicídio. O que eu estou querendo dizer é que todos nós sentimos a dureza e as dificuldades da vida, de viver, de dar conta da vida. E por isso muitas vezes nós pensamos no peso dela e do quanto é ou seria um alívio poder descansar disso tudo. Isso que é normal, e eu acho até que a gente devia, talvez você que esteja me assistindo, me ouvindo, se assuste um pouco, achando que você nunca pensou ou nunca quer pensar sobre isso. Eu acho que na verdade é porque às vezes nós temos dificuldade de aceitar, de perceber e de assumir que todos nós em algum momento ou sentimos ou vamos sentir que a vida é pesada, que a vida é difícil e que em algumas vezes pensar em um ponto final nisso nos traz uma sensação de alívio. Repito, não quero dizer que a gente pense em se matar. Não quero dizer que todos nós tenhamos tendência ao suicídio, mas quero dizer que para que alguém possa chegar a esse ponto é porque isso se faz possível na vida de qualquer um de nós. E por isso que eu disse que dois pontos intrigam muito ainda as pessoas, que é o aspecto religioso, o aspecto moral, ético, junto do aspecto psicológico. E uma coisa influenciou e influencia muito a outra. À medida que a igreja, e aqui eu vou falar como cristão, que sou como cristão católico, que também pude estudar teologia, à medida que a igreja no Concílio Vaticano II, na década de 60, 50 anos atrás, pôde entender melhor toda a contribuição que a psicanálise já fazia ao mundo, né? Afinal, a psicanálise nasceu, ela tem um marco em 1900, quando Freud lança o livro Interpretação dos Sonhos, então já fazia aí um pouco de tempo. À medida que a igreja foi entendendo que não era possível ignorar todas as descobertas e as contribuições da psicanálise a respeito da nossa vida emocional, da nossa vida inconsciente, da nossa história de vida, das motivações que nos vêm desses acontecimentos, não era mais possível dizer uma palavra a respeito do suicídio meramente do ponto de vista moral, de ser um pecado grave e inclusive falar disso em termos de condenação. A igreja ouviu que muitas pessoas que chegam ao ato mesmo do suicídio,
o fazem por inúmeras motivações, muitas vezes inconscientes, que escapam da própria pessoa. Não quero dizer que a pessoa faça isso sem sentir, sem pensar ou sem perceber. O que eu estou dizendo é que a igreja aprendeu da psicanálise que a nossa liberdade muitas vezes está condicionada por inúmeros fatores e que naquele determinado momento nós podemos não estarmos em posse de nós mesmos e cometermos atos assim. Isso fez com que a igreja revisse aquele discurso pesado da condenação. Claro que a igreja ainda continua dizendo que o suicídio, o homicídio, esses atos que de alguma maneira atingem diretamente a vida, a própria ou a do outro, a igreja continua dizendo que é um pecado e um pecado grave. Eu acho que a igreja diz isso para mostrar a importância da vida, para mostrar que a vida é algo que não deveria nunca, sob nenhuma justificativa, ser violada. Mas não quer dizer que, sendo um pecado, para mostrar que a vida tem um valor intrínseco nela, que a pessoa que cometa suicídio esteja condenada, esteja afastada de Deus ou coisa parecida. Antes, nas cidades menores, se sabe bem disso, do interior, o caixão ali, a procissão para o cemitério não passava nem na porta da igreja se a pessoa tinha se suicidado. O padre não fazia cerimônia, não existia missa de sétimo dia. Então aquilo que já era tão duro, tão difícil para a família se tornava ainda pior, uma carga moral, ética terrível, um estigma. Hoje em dia não é mais assim. A pessoa que se suicida recebe, como qualquer outra, o funeral religioso, a possibilidade de ser enterrado, porque existiam inclusive às vezes os cemitérios dos suicidas. Então é importante a gente resgatar essas informações para a gente saber como já teve um peso, muitas vezes um pouco equivocado, porque a questão não é moralizar, não é culpabilizar a pessoa que chega a esse ponto e não estigmatizar a sua família, mas compreender, acolher, amparar e, na medida do possível, prevenir, né? E daí que nós, quando a igreja, que ainda tem um peso muito grande na nossa sociedade, mudou a sua prática, mudou a sua mentalidade, mudou o seu discurso, também contribuiu para que as pessoas debatessem, falassem, pensassem sobre isso. Porque o suicídio é uma questão de saúde emocional. O suicídio é uma questão de saúde social, porque isso nos afeta a todos. Portanto, nós precisamos pensar nisso como um transtorno que precisa de tratamento. Por isso eu comecei dizendo que todos nós sentimos que a vida em algum momento pode ficar pesada, difícil, e ela o é mesmo. E que nós não devíamos negar para nós mesmos, para que a gente pudesse entender melhor quando as pessoas vierem nos falar que estão pensando em suicídio, que estão pensando em acabar com a própria vida. Nós devíamos lembrar que muitas vezes a gente pode não ter pensado diretamente no suicídio, a gente pode não ter essa tendência suicida, mas que muitas vezes a gente já sentiu o peso da vida. E é isso numa proporção infinitamente maior que a pessoa que pode vir nos falar que está pensando no suicídio sente nesse momento. Não estou falando só do peso da vida, embora isso contribua muito, da perda de um emprego, ou de uma dificuldade financeira, ou do término de um relacionamento. Muitas vezes a pessoa que pensa e é até perseguida pela ideia do suicídio, ela muitas vezes nem sabe bem por quê. Porque algumas pessoas, até esses aspectos que eu toquei, não vão mal. A pessoa tem um trabalho, tem recursos financeiros, tem de alguma forma sua família ou seu casamento, e ainda assim pensam e ainda assim às vezes chegam no ato mesmo do suicídio. Muitas vezes a pessoa chega nisso por um ato de desespero, por sentir-se desamparado na vida.
Então não precisa existir um motivo muito grande externo para que a gente escute e compreenda e aceite e acompanhe ou encaminhe a pessoa para o tratamento correto. Algumas pessoas às vezes perguntam: olha, a pessoa que fala que vai se mata mesmo? Porque quem fala não faz. Infelizmente, nem sempre é assim. Eu acho que a pessoa que fala, de fato, ela ainda tem um fiozinho de esperança de que alguém em algum lugar escute e tome alguma providência. Não ignore, porque mesmo que a pessoa ainda não esteja com coragem para fazer isso, o fato dela falar que a vida está muito difícil e que ela inclusive quer se matar já é muito significativo, já é motivo da gente cuidar dela, porque ninguém vai falar disso à toa e por acaso. E com relação aos adolescentes, eu queria dizer uma coisa importantíssima. O jogo influencia muito, sim, porque os adolescentes são muito influenciáveis. Mas, acima de tudo, eu acho que isso nos chamou a atenção para o desamparo dos nossos jovens. Que eles estão por demais isolados das suas famílias, isolados dos meios sociais, isolados de pessoas que podem acompanhar, cuidar, proteger. Portanto, é um alerta aos pais. O jogo por si só não faz isso sozinho, não é? Embora o adolescente seja muito influenciável. Eu não estou dizendo que o adolescente que chega a esse ponto é porque o pai e a mãe são desleixados. Não. Mas eu quero dizer que adolescente não pode ficar só o tempo todo, no computador, no celular, dentro do quarto. Lugar de adolescente, além de ficar um pouco no quarto, isso é normal, e no seu computador, é chamar para estar na sala, é para assistir coisas na TV junto, é para ir ao supermercado, na praça, para jogar bola, para conversar com as amigas. Os pais precisam apresentar o mundo para os seus filhos, crianças e adolescentes, tirá-los um pouco desse mundo só virtual. Isso, os nossos adolescentes correm risco também por falta de supervisão, de presença e de acompanhamento. Mas acima de tudo, seja adolescente, jovem, adulto, idoso, qualquer um de nós precisamos de ouvido, de escuta, do olhar do outro, da presença do outro e do encaminhamento do outro quando a vida se torna difícil.